Olá, meninos e meninas! Nós já vimos aqui em algumas das aulas que as proteínas formam a estrutura das nossas células e dão as principais funções que uma célula desempenha. As proteínas são formadas por aminoácidos que são unidos por ligação peptídica. Quando a gente ingere um alimento rico em proteína, como por exemplo a carne, nós precisamos então digerir essa proteína, liberar os aminoácidos que serão transportados pela corrente sanguínea em direção às células. E aí nas células vão montar as nossas próprias proteínas. Para fazer esse processo de digestão, nós precisamos de enzimas, que são os catalisadores bioquímicos, são os catalisadores biológicos. Entretanto, se algumas enzimas que digerem proteínas fossem produzidos na forma ativa, nós teríamos destruição das nossas próprias proteínas. E o nosso corpo encontrou uma forma de lidar com esse problema. Principalmente no pâncreas, onde essas proteínas, essas enzimas são produzidas, elas são sintetizadas na forma de zimogênios. O que isso significa? São enzimas inativas. E elas vão em direção ao intestino e só lá no intestino elas são ativadas por outras enzimas. E após fazer a digestão proteica, após quebrar as ligações peptídicas, essas enzimas são novamente desativadas para evitar alguns problemas. A pancreatite é uma inflamação aguda no pâncreas que pode ser causada por algum distúrbio que produz esses imogênios que deveriam ser inativos na sua forma ativa. E isso pode gerar vários problemas e tem que ser contornado de forma rápida. Se vocês querem saber mais a respeito desses assuntos e aprender bioquímica, vem comigo, eu sou o professor Gustavo e sugiro que vocês assistam essa aula até o final. Nesta segunda aula de enzimas, nós vamos falar a respeito da cinética enzimática e de algumas propriedades envolvendo as enzimas. A cinética enzimática é um estudo do movimento para determinar a velocidade da reação química que ocorre em determinadas enzimas. Conhecer esses aspectos foi fundamental para a gente saber aí as principais funções que as enzimas possuem e que nós já sabemos hoje em dia. Então, para chegar aqui no ponto que nós chegamos e ajudar nos processos médicos, de exames laboratoriais e processos industriais, inclusive, de laboratório, ou qualquer outro aspecto envolvendo as enzimas, entender a cinética enzimática se faz fundamental. E aqui eu tenho como objetivo passar para vocês alguns aspectos importantes que nós precisamos entender para compreender esse assunto e os demais que virão. Antes de começar o assunto em si, eu já queria pedir para vocês que se essa aula chegou até você e está ajudando, que você deixe o like, se inscreva no canal e divulgue para que cada vez mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Bom, primeira coisa que nós precisamos entender aqui na cinética enzimática é determinar a velocidade da reação e como ela se altera. Então, a principal função, ou uma das principais funções da cinética enzimática é entender como que funciona a velocidade de uma reação catalisada por enzima. Aqui eu vou parar e fazer um adendo. Enzimas, nós vamos considerá-las aqui como sendo proteínas, ou seja, algumas proteínas têm função catalisadora, função enzimática. Mas nós já percebemos na primeira aula que toda substância que tem a ação de acelerar reações químicas, aqui, em bioquímica, nós denominamos de enzimas. E algumas enzimas são, na verdade, RNAs, são ácidos nucleicos. Mas esses nós não estudamos aqui no aspecto geral das enzimas. Então, aqui nós estamos considerando que as enzimas são formadas por aminoácidos e, por isso, são proteínas. Então, olha só,
Toda vez que nós vamos fazer uma reação química no nosso metabolismo, um substrato, qualquer que seja ele precisa ser convertido no seu produto. E esse produto vai ser convertido em um outro produto, e assim sucessivamente. E nós temos vários controles para que nós possamos, então, ter uma homeostasia nesse processo enzimático e metabólico. E as enzimas aumentam a velocidade dessas reações, que talvez não ocorressem em tempo suficiente para manter a nossa vida se as enzimas não existissem. Então, a enzima acelera o processo reacional, diminuindo a energia de ativação. Isso aí nós já estudamos na primeira aula. Então, eu estou partindo do princípio que vocês já entendem do que eu estou dizendo e quais são as principais funções das enzimas. Vamos entender aqui alguns aspectos da cinética por trás disso. Então, o primeiro ponto é entender como que funciona a velocidade e o quão rápido a enzima torna uma reação química. E isso tem tudo a ver com a afinidade entre a enzima e o seu substrato. Quanto mais afinidade química o substrato tem pela enzima, mais rápido essa velocidade é, mais rápido essa reação química ocorre. E nós vamos perceber que tem enzimas com funções diferentes. O segundo ponto é que determinar a cinética enzimática permitiu a gente determinar as constantes de afinidade do substrato e dos inibidores. Nós vamos ter uma aula específica para discutir os inibidores, mas inibidores são praticamente compostos que se ligam na enzima, no sítio ativo ou em algum outro sítio, diferente do sítio ativo, que faz com que a enzima perca sua função, que pode ser momentânea, reversível ou pode ser irreversível. Os medicamentos, de forma geral, muitas das vezes atuam como inibidores enzimáticos, impedindo que um processo metabólico aconteça. Então, a gente entendendo a cinética enzimática, a gente consegue perceber aqui o grau de afinidade que o substrato tem pela enzima e o grau de afinidade que os inibidores têm pela enzima, principalmente os inibidores que atuam especificamente no sítio ativo dessa enzima. Mas inibidores eu vou dar um enfoque maior em uma outra aula. E o terceiro ponto é conhecer as condições ótimas de catálise, como por exemplo a temperatura em que essa enzima atua, qual que é a temperatura ideal para a atuação dessa enzima e qual que é principalmente também o pH em que essa enzima vai estar atuando. E eu vou dar uma abordagem maior para esses dois aspectos aqui ao final da aula. Tudo bem? Então, a gente precisa entender que o conhecimento em cinética enzimática permitiu o avanço na medicina, o avanço na ciência com relação a esses conhecimentos bioquímicos. Agora, nós vamos conhecer alguns termos que são muito utilizados e que só foram possíveis após o conhecimento dessa cinética, desse movimento enzimático. Tudo bem? O primeiro deles é a constante de Michaelis-Menten, que é conhecida como Km. Então veja bem, Michaelis-Menten foram dois cientistas que tiveram uma contribuição enorme exatamente para essa cinética enzimática, para o estudo e para o conhecimento que nós temos atualmente da cinética e do movimento enzimático. E eles criaram uma constante, que é feita por fórmula, que a gente precisa do conceito dessa constante. Então, descobrir a velocidade máxima de uma enzima é algo muito substrato, porque depende de algumas constantes. Mas dá para a gente ter uma previsão do ou da constante de Michaelis-Menten. O que ela significa? A constante de Michaelis-Menten, e eu vou deixar um gráfico mostrando isso para vocês, é a quantidade de substrato necessária para atingir a metade da velocidade máxima. Vou repetir. A constante de Michaelis-Menten diz que a quantidade, ou a concentração de substrato
necessária para que nós possamos atingir a metade da velocidade máxima. A velocidade máxima é difícil de ser encontrada, mas a metade da velocidade máxima a gente consegue. E quanto menor a constante de Michaelis-Menten, significa que mais afinidade o substrato tem pela enzima. Então eu vou dar exemplos e vou explicar isso, e no gráfico vocês vão perceber. Mas esse termo e essa constante é fundamental para a gente entender aqui o processo de afinidade. Então nós já estudamos, eu discuti aqui em cima com vocês, a questão da afinidade do substrato e a afinidade dos inibidores. E para isso foi criada uma constante. E isso tem relação, volto a repetir, da afinidade da enzima pelo seu substrato. E aí, a partir disso, nós descobrimos, um termo que indica, isozimas ou isoenzimas. O que significa isozimas ou isoenzimas? Eu disse na primeira aula que as enzimas são específicas, elas possuem especificidade. Eu dei exemplo da lactose, que é o substrato, e que a enzima que atua sobre esse substrato é a lactase. Eu dei exemplo da sacarose, que quem atua sobre a sacarose é a enzima sacarase. E essa especificidade é verdadeira porque depende da interação química entre o substrato e a enzima. Mas tem algumas enzimas que evoluíram e foram criadas enzimas que atuam sobre o mesmo substrato, porém com afinidades diferentes. E isso é extremamente importante para a gente entender as funções que essas enzimas desempenham. E esse conhecimento só foi possível graças à descoberta da constante por esses dois cientistas. Então veja bem, nós temos aí na área médica algumas enzimas que podem servir de exemplo. Nós temos a creatinoquinase, a CK. A creatinoquinase ela tem 3 frações. Ela tem a fração MM, a fração CKMB e nós temos a fração BB. A creatinoquinase, a CKMB, ela é específica do coração. Ela é encontrada em maior quantidade no coração e ela é um marcador utilizado para possível infarto agudo do miocárdio. Então, até esse conhecimento possibilitou o avanço no diagnóstico médico, por exemplo. Mas as enzimas que a gente mais utiliza para falar a respeito desse conteúdo, desse conceito de isozimas e isoenzimas, é a hexocinase e a glicosinase. A hexocinase é uma enzima que nós encontramos, por exemplo, nos músculos e nas células diversas. Quando a glicose entra na célula, ela sofre a ação da hexocinase e é convertida em glicose 6-fosfato, para aprisionar essa glicose dentro da célula. Quando a glicose é convertida em glicose 6-fosfato por ação dessa enzima aqui, provavelmente ela vai seguir o caminho da via glicolítica. E a via glicolítica tem o objetivo de gerar energia na forma de ATP. Portanto, as células que produzem a hexocinase do tipo 1 e 2, a hexocinase tem uma afinidade muito grande pela glicose, para que não falte produção de energia. Então, a constante de Michaelis-Menten, o Km da hexocinase 1 e 2, é muito pequenininho, ou seja, ela tem uma alta afinidade por glicose. Já a glicosinase, ou também conhecida como hexocinase do tipo 4, ela é encontrada principalmente no fígado. E o fígado é um órgão metabolizador, é ele que controla o destino da glicose. E ele precisa de energia também como as outras células, mas o destino final da glicose no fígado nem sempre vai ser a produção de energia na forma de ATP. Ele controla a produção de glicogênio para a gente estocar energia, ele controla a distribuição de glicose para os outros tecidos, para as outras células. Então, a glicosinase no fígado tem uma afinidade menor pela glicose. Então, ela consegue atuar aqui com baixas quantidades.
E altas quantidades também, às vezes, não é convertido, por exemplo, da forma como acontece com a hexocinase, em glicose 6-fosfato, porque pode ser dado outro destino. E isso tem a ver com a afinidade. As duas enzimas atuam sobre o mesmo substrato, então o substrato dessas duas enzimas é a glicose. Entretanto, a afinidade dessas duas enzimas não é a mesma pelo substrato glicose. A afinidade é diferente. E isso é dado aqui em bioquímica pela constante de Michaelis-Menten. Então, isozimas ou isoenzimas são enzimas que atuam sobre o mesmo substrato, entretanto, têm afinidades diferentes. Então, elas têm algumas modificações em alguns aminoácidos, em algumas estruturas presentes nessas isozimas. Para fechar esse assunto, um outro exemplo muito comum é a LDH, que é a lactato desidrogenase, que é uma enzima que está relacionada com o processo fermentativo. Nós temos vários tipos de LDH. A mais utilizada e a que tem mais afinidade existe no nosso coração, porque o coração bombeia, né, o sangue e ele precisa de muita energia. Então, se não puder fazer respiração aeróbica, muitas das vezes o coração fermenta para ter energia suficiente para ficar sempre bombeando e sempre funcionando. Tudo bem? Um outro termo que nós já estudamos em proteínas, mas que aqui em enzimas se faz muito importante e necessário a repetição, é a respeito de grupos prostéticos. O que são grupos prostéticos? As enzimas, que nós consideramos aqui que são proteínas, são formadas por aminoácidos. Mas não é necessariamente só aminoácido que está presente. Pode ter outras estruturas químicas. E esses grupos, esses ligantes diferentes de aminoácidos, nós denominamos de grupo prostético. Se você não entendeu e ficou em dúvida, volte na aula a respeito de proteínas, onde eu trato desse termo, né, e desse tema, para que vocês possam entender. Então, um grupo prostético é algum grupo que está ligado de forma covalente a uma enzima que é diferente de aminoácido. Tudo bem? Lembrando que os aminoácidos formam as proteínas e formam, consequentemente, as enzimas. Dentro do grupo prostético, né, das enzimas, nós temos as coenzimas e os cofatores. Coenzimas são derivados de vitamina. Então, quando eu disse para vocês lá atrás, para a gente entender a importância da vitamina ou das vitaminas aqui em bioquímica, as coenzimas explicam isso. Então, coenzimas são grupos que se ligam às enzimas que não são formados de aminoácidos. E os cofatores são metais, são íons metálicos que também se ligam nas enzimas para torná-las funcionais ou não. Tudo bem? Eu vou dar exemplo para vocês entenderem e ficar bem claro isso aqui para a gente. O primeiro exemplo que eu trouxe é da hexocinase, que é uma enzima que é muito explorada e muito estudada, porque é a primeira enzima do processo da via glicolítica. A hexocinase é formada de aminoácidos. Quando ela está na sua forma apenas proteica, ela não funciona. Ela não converte glicose em glicose 6-fosfato. Quando o magnésio, que é um cofator, se liga na hexocinase, ela fica ativada. E aí ela começa a converter glicose em glicose 6-fosfato. É um controle que a célula tem, porque se ela não estiver precisando de glicose 6-fosfato, essa conversão, essa reação tem que parar. E uma forma de parar essa reação é retirar o magnésio da hexocinase. Então, quando o magnésio está ligado, a hexocinase funciona. Quando retira o magnésio, a hexocinase para de funcionar. Tudo bem? E o segundo exemplo é o complexo da piruvato desidrogenase. Esse complexo enzimático aqui, ó, que possui 3 enzimas atuantes, convertem o piruvato em acetilcoenzima A, que vai entrar no ciclo de Krebs. Então, eu já estou entrando bastante aqui na área metabólica, porque enzimas é isso mesmo. Nós precisamos das enzimas para entender o metabolismo. Por isso que a gente estuda ela de forma isolada das proteínas, porque elas têm funções específicas e muito importantes. Então, nesse processo de produção de energia, né, na transformação do piruvato
Para acetilcoenzima A, nós precisamos desse complexo enzimático. Só que esse complexo enzimático, que é formado apenas de aminoácidos, ele está na forma inativa. Ele só vai ativar quando tiver aqui coenzimas ligadas a ele, a esse complexo enzimático. Tem várias coenzimas, que são derivadas de vitaminas. Aqui eu trouxe 2 exemplos. O TPP, que é um derivado da vitamina B1, tá ok? Que é a tiamina pirofosfato. Então, a vitamina B1 é a tiamina. A gente converte a vitamina B1 em TPP, que é uma coenzima. E a outra é a FAD, que é derivado da vitamina B2, que é uma riboflavina. Então, a riboflavina, que é a vitamina B2, é transformado na molécula do FAD. Quando o TPP e o FAD se ligam nesse complexo enzimático, junto com algumas outras coenzimas, o complexo da piruvato desidrogenase funciona. Quando essas coenzimas não estão ligadas, ela deixa de funcionar. E isso é um controle que a célula tem, porque se ela não estiver precisando de energia, a conversão de piruvato em acetilcoenzima A tem que parar. E uma forma da célula conseguir parar esse processo é retirando essas coenzimas que estavam ligadas nessas vitaminas, nessas enzimas. Tudo bem? Então, coenzimas e cofatores são grupos prostéticos que são inseridos nas enzimas para torná-las funcionais ou não quando eles estão desligados. Tudo bem? Terminamos, então, essa parte aqui do quadro e aí, agora nós vamos dar início a essa parte aqui do quadro. Nessa parte aqui do quadro, então, nós vamos falar a respeito dos zimogênios e do efeito da temperatura e do pH para o funcionamento das enzimas. Bom, zimogênios eu já expliquei de uma forma mais sucinta na introdução dessa aula. As enzimas, elas são sintetizadas da mesma forma que as demais proteínas, né? Nós já vimos o DNA lá com seu gene, passa a informação para o RNA mensageiro, que sai do núcleo e se junta aos outros RNAs no ribossomo para sintetizar a proteína. No caso, sintetizar aqui as enzimas. Essa enzima vai para o complexo de Golgi, termina de ser montada e de estar na função tridimensional e funcional. Para a maioria das enzimas, elas são sintetizadas e já começam a funcionar a partir do momento que são sintetizadas. Outras, esse processo não pode ocorrer, porque senão poderia causar danos no nosso próprio corpo. Então, o exemplo mais clássico são as enzimas proteolíticas. Enzimas proteolíticas são as enzimas que fazem a digestão de proteínas da nossa alimentação. Só que como o nosso corpo é repleto de proteínas, se essas enzimas proteolíticas já começassem a ser ativadas onde elas são sintetizadas, elas destruiriam as próprias proteínas desses locais. Então elas são sintetizadas na sua forma inativa, que nós denominamos de zimogênio. Esse zimogênio passa a ser ativo no local de ação somente quando ele é requisitado, quando for necessário. Aqui eu vou dar exemplos para ficar claro isso. O pepsinogênio é a forma zimogênica da pepsina. A pepsina nós vimos na primeira aula. A pepsina é uma enzima produzida no nosso estômago. Então, quando a proteína de qualquer alimento chega no nosso estômago, ela está toda enroladinha no seu estado tridimensional. Quando passa pelo estômago, a pepsina já quebra essa estrutura terciária da proteína e transforma ela na estrutura secundária e primária, para ficar mais fácil o processo digestivo que acontece no intestino. Então a pepsina, ela não pode ser produzida na forma ativa, porque senão ela destrói as proteínas do próprio estômago. Então ela é formada, ela é sintetizada no estômago na forma de zimogênio, que é conhecido como pepsinogênio, e fica lá dentro da célula inativa. Quando a gente ingere um alimento rico em proteína, ela vai ser ativada e passa a ser a pepsina, que faz essa função que eu expliquei, e logo que ela faz essa função, ela volta a ser inativada ou destruída, para evitar danos.
Outras duas muito clássicas é o tripsinogênio e o quimiotripsinogênio. São duas enzimas proteolíticas sintetizadas na forma de zimogênio. Reparem que o sufixo termina em gênio, todos três, lembrando zimogênio. Essas duas enzimas aqui, esses dois zimogênios, são produzidos no pâncreas, né? Na nossa glândula conhecida como pâncreas. Então, é produzido na forma de zimogênio. Quando a gente alimenta de um alimento rico em proteína, essas duas enzimas inativas saem do pâncreas, vão em direção ao intestino, lá elas são convertidas na tripsina e na quimiotripsina, que são duas enzimas que quebram ligações peptídicas, rompendo assim a estrutura dessa proteína, liberando os aminoácidos, que serão absorvidos no intestino, vão cair na nossa corrente sanguínea e vão em direção às nossas células. Tudo bem? Isso, então, é o significado de zimogênio. E a pancreatite, por exemplo, pode ser um problema que ocorre aqui nesse ponto. Ao invés de produzir zimogênios, ao invés de produzir tripsinogênio e quimiotripsinogênio, o pâncreas, por algum erro ali naquele momento, produz a tripsina e a quimiotripsina já na sua forma ativa. E aí, lá dentro do pâncreas, já começa a haver destruição de célula. E o órgão, né, a glândula inflama e gera vários problemas médicos, vários problemas de saúde que são até graves. Tudo bem? Bom, nós já estudamos aqui de forma enfática sobre a desnaturação de proteínas. E aqui nós vamos entender o aspecto do efeito da temperatura e do pH para a atuação ótima da catálise enzimática, para as condições ótimas de funcionamento. Para a temperatura, funciona da seguinte forma. Esse gráfico aqui, eu mostro a velocidade da formação do produto a partir do substrato por ação enzimática em relação ao aumento da temperatura. Aqui, ele está um pouquinho torto e não é erro, é de propósito. Como que funciona? Imagina que aqui seja 5, 10, 15, 20 graus, por exemplo. Tá? Que uma enzima tenha a temperatura ótima em torno de 20 graus. Então, o que acontece? À medida que a temperatura vai baixando, a função da enzima fica baixa também, porque está longe da temperatura ótima dela. Mas olha só, à medida que a gente vai aumentando a temperatura, a atividade enzimática, olha lá, vai melhorando. Então, vai tendo uma ativação térmica. Então, o aumento gradual da temperatura melhora a atividade enzimática, até alcançar aqui a temperatura ótima de funcionamento, que varia de uma proteína, de uma enzima para outra. Pode ser aqui 20, 25, 30, 35, 37 graus, que é a nossa temperatura corporal. Essa é a temperatura ótima, é a temperatura que deve ser alcançada para que as enzimas estejam no seu melhor funcionamento. Entretanto, assim que passa da temperatura ótima, ela sofre desnaturação e a atividade dela cai bruscamente. Olha lá, acontece desnaturação térmica e a atividade dessa enzima cai de forma brusca até ficar 100% inativada. Isso aqui é o que acontece na febre. Quando a gente tem um processo febril, o nosso sistema imunológico, junto com o nosso sistema nervoso, aumenta a nossa temperatura corporal para causar a desnaturação térmica das enzimas dos micro-organismos que estão nos infectando, para causar a morte desse micro-organismo. Então, isso é um processo imunológico. Tudo bem? E o efeito do pH, aí sim ele tem um formato de sino, e por isso que ele está um pouquinho mais alinhado, digamos assim. E como que funciona em relação ao pH? Primeiro vamos entender o conceito de pH. pH é um local onde nós dosamos a quantidade de hidrogênios presentes no meio. Quanto mais hidrogênios presentes no meio, mais ácido. Quanto menos hidrogênios presentes no meio, mais básico. É assim que funciona o pH. Então, de 0 a 7 é um ambiente mais ácido, de 7 a 14 é um ambiente mais básico. De 0 a 7 nós temos mais hidrogênios, de 7 a 14 nós temos menos hidrogênios. Qual que é a importância disso? Os hidrogênios presentes ou ausentes vai influenciar na
estrutura tridimensional da enzima. Porque o que mantém a estrutura tridimensional da enzima são as interações que ocorrem entre os aminoácidos. E esses aminoácidos possuem íons. Então, quando tem hidrogênio ou quando não tem, isso influencia na estrutura tridimensional. Então, eu vou dar exemplo de alguns compartimentos do nosso corpo. No estômago, o nosso pH é 1,5, é muito ácido, tem muitos hidrogênios. Então, as enzimas que atuam no nosso estômago precisam estar no formato tridimensional nesse pH ácido, porque elas vão trabalhar e funcionar ali. Se elas são levadas para o intestino, que tem o pH mais básico, elas desnaturam, elas perdem a função. O nosso sangue, por exemplo, tem o pH fixo em 7,4, por conta dos tampões. E as enzimas que atuam no nosso sangue, elas atuam bem nesse pH de 7,4. Qualquer alteração para mais ou para menos, a gente desnatura essas enzimas e elas perdem a função. É o que nós conhecemos como acidose e alcalose, que pode ser respiratória ou metabólica. É uma outra patologia que a gente entende bem sobre ela quando a gente entende do ponto de vista bioquímico. Então, o que significa esse quadro de pH ou do efeito do pH sobre as enzimas? Então, a atividade da enzima em relação ao pH. Aqui pode ser qualquer pH, porque vai depender do compartimento do nosso corpo em que aquela enzima se encontra. Vamos pegar aqui o estômago. Então, o estômago, imagina que esse pH ótimo aqui seja 1,5. Então, em 1,5, a enzima está funcionando no seu melhor potencial, na sua atividade ou na sua velocidade mais rápida. Qualquer alteração do pH de 1,5 para baixo, ela começa a desnaturar e perder sua função. Qualquer alteração de 1,5 para cima também começa a desnaturar essa proteína, essa enzima, e ter a perda da função. Se for o sangue, o pH ótimo aqui é 7,4. Qualquer variação para baixo de 7,4 desnatura as enzimas e elas perdem a função. Qualquer alteração para cima de 7,4 desnatura essas enzimas e leva à perda da função. Tudo bem? Então, entender o efeito da temperatura e do pH, que são muito cobrados em provas envolvendo as enzimas, é fundamental para vários aspectos e também porque é bastante cobrado esse tema. Eu finalizo essa segunda aula aqui então e espero sinceramente que tenha feito sentido, que ajude vocês a entender esses conceitos e a estudar aí sobre as enzimas e entender a bioquímica. Se as aulas estão ajudando vocês, se inscrevam no canal e divulguem para que cheguem cada vez mais a um número maior de pessoas.